Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A Petrobras poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais dariam aproximados 33% de dividend yield. E não somente dividendos, a Petrobras pode surpreender os investidores, mas também com grande potencial de valorização, com um projeto que o mercado está escondendo aqui de vocês. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem qual é este ponto que poderia fazer a Petrobras crescer fortemente para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 6,5% da carteira nas ações da Petrobras. E perceba que este patrimônio todo de 200 mil teve um crescimento bastante interessante. Perceba aqui que nos últimos anos, eu obtive uma rentabilidade mais de 100%. E eu acredito que a Petrobras agora possa ser uma das grandes propulsoras dessa rentabilidade no médio e longo prazo, já que eu pretendo acumular a ação por bastante tempo, tá? Quando todo mundo fala sobre Petrobras, é aquele velho fator que vem na cabeça do pequeno investidor. Ficar pensando sobre política, governo de direita, governo de esquerda, mas todo mundo se esquece do principal fator que move o resultado de uma empresa no médio e longo prazo, que é a sua composição de negócios. Ou seja, você tem que focar no core business da empresa, esquecer essa parte política. Essa parte política tem até impacto no preço no curto prazo, mas a longo prazo, o que vai valorizar de fato a ação são os resultados da empresa, ou seja, o crescimento do seu lucro, da sua geração de caixa. Tudo isso é o que vai fazer a empresa crescer lá na frente. E perceba que hoje Petrobras, mais de 30% de toda a composição da receita dela está na parte do petróleo, ou seja, petróleo, diesel e gasolina. É isso aqui que move o resultado da Petrobras. Por isso que para você, investidor de Petrobras, tem que ficar vidrado no quê? No preço do barril do petróleo. Perceba que ele já está em uma desvalorização bastante significativa desde seu último topo. Até porque essa alta que a gente teve aqui no barril do petróleo, pessoal, foi muito decorrente por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, que acabou aí fazendo com que o preço de várias commodities aqui no Brasil acabassem se valorizando fortemente. Empresas como Petrobras, Vale na época, Banco do Brasil, acabaram se beneficiando fortemente de um ciclo de valorização das commodities. Agora que tudo está em queda, ninguém fala mais, nem de Petrobras, nem de Banco do Brasil e nem de Vale. E consequentemente são nestes momentos de queda, de desvalorização na commodity, que consequentemente surgem as maiores oportunidades que a gente pode configurar na bolsa. Até porque, pessoal, mesmo com essa desvalorização, a Petrobras, dentre todas as outras petrolíferas, é a que tem o menor custo de extração médio por barril. Ou seja, a cada ali, 28 dólares de custo de extração, ela consegue lucrar, se a gente tirar aqui a diferença, aproximadamente 32 dólares em cima de cada tonelada de barril de petróleo. Então, para a Petrobras começar a ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo de 28 dólares. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É quase que nula, porque isso tende a inviabilizar a produção global. E não somente no petróleo que isso tende a acontecer, em várias outras commodities, como o ouro, como a prata, como o minério de ferro, como a soja. Nada pode cair para sempre e nada também pode subir para sempre. O mercado anda em ciclos, tá? E são nestes momentos de ciclos de baixa que surgem as maiores oportunidades nestes tipos de empresas mais cíclicas. E detalhe, caso a Petrobras continue com o preço de barril acima de 40 dólares, tudo tem a acontecer no curto prazo isso, ela vai pagar um dividendo mínimo para o acionista na faixa de 4 bilhões de dólares, o que se eu multiplicar aqui, pelo dólar atual, isso dá 28,8 bilhões de reais. Então vamos supor que o resultado operacional da Petrobras será parecido, tá?
com essa distribuição mínima que ela faz. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado, nós temos um dividendo projetivo de 10,8%. Perceba que é um dividendo bem interessante. Agora soma com um crescimento médio de 8% ao ano, que ela cresça ali 2% acima da inflação no longo prazo. Isso poderia trazer uma rentabilidade, ó, se você somar dividendo mais crescimento do lucro e mais um reinvestimento do provento, você poderia ter mais de 20% ao ano com Petrobras para os próximos anos. Será que a empresa conseguiu cumprir isso? Olha aqui nos últimos 10 anos, 1.472% de retorno. Perceba que ela deu mais de 20% ao ano com muita tranquilidade, mesmo já descontando a inflação aqui do período. E quando a gente coloca outros indicadores, colocando pela questão do EV sobre EBITDA, perceba que ela está muito barata. Considerando a média histórica dela, que fica na faixa de 7, 8 vezes, que é o PL, no caso o EV sobre EBITDA, né? Médio do setor, você teria que, com uma Petro gerando 200 bi de caixa por ano, mesmo com essa desvalorização do barril do petróleo, se ela consequentemente chegar a custar novamente a sua média, ela teria ali um potencial de valorização aproximado de 167% no cenário mais conservador. Então, Petrobras poderia dobrar de preço para estar sendo cotada pelo seu preço mais justo, considerando a sua geração de caixa. E o mais interessante, pessoal, é que além de um forte dividendo, você ainda tem um potencial de alta bem expressivo. E sabemos, quando há um ciclo de alta nas commodities, isso aqui sobe muito mais, tá? A Petrobras chegou a subir até muitas vezes mais, ainda mais que esse desconto estatal saindo da cotação num fluxo mais positivo para a bolsa. Mas o que vai mover de fato o resultado da empresa é o petróleo, tá? Não tem jeito isso aqui. E quando a gente coloca, pessoal, uma outra métrica, até olhando pelo PEG Ratio do Peter Lynch, que eu não uso muito aqui para ações mais cíclicas e de empresas de blue chips, de valor de mercado elevado. Mas se você considerar com um crescimento de 8%, a gente teria um PEG Ratio de 0,50, denotando de que ela está pela metade do valor justo. Então, realmente aí é uma empresa absurdamente barata. E tudo tem aí de ela continuar reduzindo esse custo de extração, dívida líquida da empresa extremamente controlada. Perceba que a dívida está em 1,75 vezes, uma dívida muito baixa. Petrobras já negociou em 15 vezes de dívida. Então a gestão hoje está conseguindo manter uma dívida muito boa mesmo. Há um nível de rentabilidade sobre o capital investido na faixa de 13,5% ao ano. Então perceba que os números aqui estão bons para uma empresa que está em ciclo de baixa. Portanto, quem já comprou Petrobras em momentos piores conseguiu uma rentabilidade ainda maior. Para quem comprou lá em 2015, em que nada estava bem, nem dívida, o lucro estava tendo prejuízo, EBITDA estava ruim, perceba que conseguiu uma boa rentabilidade. Por quê, pessoal? Porque as estatais aqui no Brasil, tecnicamente o governo nunca vai deixar essas empresas quebrarem. Então você tem esse fator de proteção, né? De saber que essas empresas vão continuar existindo para os próximos anos. E a cereja do bolo aqui na Petrobras, para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, é a margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, é o grande projeto da Petrobras. Seria o novo ouro, né? O novo pré-sal aqui dentro da empresa. Por quê? Tecnicamente, com a perfuração dos poços em águas profundas da região da Foz do Amazonas, Amapá, todo aquele percurso que a Petrobras vai fazer, de acordo com a própria empresa, no futuro isso vai dobrar a capacidade de produção da Petrobras. E significa que tudo na Petro iria dobrar, desde EBITDA, desde lucro líquido, desde geração de caixa, tudo que você pensar será dobrado por 2 na Petrobras. Só que isso não vai acontecer no curto prazo, tem de acontecer numa lupa de médio prazo. Você observa pelo pré-sal, que demorou uns 5 a 7 anos para que o projeto tivesse todo o seu usufruto, todo o seu êxito, e isso trouxe um resultado muito positivo para a Petrobras. Então pensa o EBITDA hoje dobrando por 2, você imagina só uma Petro tendo de EBITDA por ano aproximadamente 500 bilhões. E se você tirar deste EBITDA a dívida líquida da Petrobras, você poderia ter um lucro anual na faixa de 186 bilhões de reais. É muita coisa, pessoal, que se eu consequentemente dividir isso aqui por 4, ela lucraria por trimestre mais de 46 bilhões, tá? Então você já observa que Petrobras teria um potencial gigantesco de dobrar. E o mercado não deixaria barato, até porque isso também traria um aumento no patrimônio líquido e, consequentemente, as ações se valorizariam vertiginosamente. E também o dividendo aumentaria, já que com mais lucro, mais resultado para ser repassado por acionista, a empresa poderia sim aumentar o seu dividendo. A prova viva disso é que tem um mega investidor comprando. Vou deixar até no card ali no final do vídeo sobre esse mega investidor que está aportando forte Petrobras. Inclusive ele aportou mais de 2 bilhões de reais. E aí esses dividendos de 10 reais por ação seriam até fichinha, tá? A empresa poderia pagar
até mais do que isso. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você não tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem precisar de tanto conhecimento, sem precisar quebrar a cabeça? E para mim, que sou investidor mais avançado, precisava de alguma coisa que me proporcionasse aí facilidade, para que eu não tivesse que ficar acompanhando toda hora. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Já estamos aí quase chegando a 7 mil inscritos e agora o foco é alcançar 10 mil inscritos, tá? Macetem o dedo no like e comentem se vocês têm Petrobras aí para médio e longo prazo. Em particular, tenho a empresa na carteira e acredito que será, sim, uma das grandes vencedoras aqui da carteira do canal. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!